o quanto a figura do seu pai influencia na sua vida. E ó, aqui eu não tô falando só da presença física não, tá? Eu tô falando da presença energética e kármica. Então bora começar com o Momento Astrologia de hoje. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa série Família também é culpa da astrologia, e aqui a gente está jogando toda a culpa da nossa existência na astrologia. A gente tá liberado para fazer isso, afinal de contas, meu nome é Ju Cascardo, esse canal aqui é nosso e a gente tem o direito de fazer isso, sim. Mas hoje o assunto fica até um pouquinho sério, tá? Afinal de contas, qual que é a influência que o seu pai exerce na sua vida? E meu amor, se você não conheceu o seu pai, eu não tô falando aqui de uma presença física, não. Eu tô falando da nossa história kármica, e essa a gente não pode fugir. Então bora começar? A gente já vai abrir esse ranking aqui falando daquele sol que tá sempre buscando a aprovação do pai, mesmo que isso não seja feito de maneira consciente. E em terceiro lugar, a gente vai colocar um sol em Áries, que apesar de pode ser, né, que você tenha aí uns certos conflitos, novamente, se você não conhece o seu pai, ou se seu pai não tá vivo, ou não ajudou a te criar, pode ser que esse conflito seja só interno, tá? Vale muito a gente lembrar isso. Mas enfim, você tá sempre tendo alguns conflitos, achando que você vai ser super diferente, mas no fundo, tudo que você queria era o reconhecimento daquela figura paterna. Em segundo lugar, a gente vai colocar Sol em Capricórnio, que é uma relação estabelecida por expectativa, e eu vou fazer de tudo para alcançar, porque eu sou uma pessoa séria, eu sou uma pessoa madura, e eu vou te provar que eu posso. É um peso, tá? Em primeiríssimo lugar, Sol em Leão. Vale lembrar que todo mundo que tem Sol em Leão sempre vai ter uma história kármica aí, seja com a parte masculina da tua família ou com a presença desse pai. Então, qual que vai ser o reconhecimento? Eu preciso saber que você me ama, eu preciso saber que você tá me vendo. Ai, Juliana, mas como é que a gente faz? Eu não conhecia o meu pai. Todo lugar, até se seu pai estiver vivo, a gente precisa cortar isso, porque no fundo, a gente não precisa do reconhecimento de ninguém. Vamos falar então agora daquele sol que tem uma dificuldade de enxergar o pai porque acaba criando uma imagem que não condiz com a realidade. Em terceiro lugar, a gente tem sol em peixes, porque são pessoas que estão sempre exacerbando, né? Não só a presença do pai, mas todas as pessoas que estão à sua volta. E obviamente não deixariam de fazer isso com o próprio pai. Quem tem Sol em Libra também costuma olhar somente um lado daquele pai, aquele que ela quer ver, aquele que ela precisa, o herói que essa pessoa precisa ter. Então olha todas as qualidades e acaba não digerindo muito bem os defeitos, e como essa pessoa não sabe digerir muito bem as coisas que ela não quer, ela ignora e segue só com aquilo que ela quer enxergar. E em primeiríssimo lugar, pessoas que têm Sol em Câncer, que acaba querendo mudar as coisas. Pai, eu sou um colo para você, eu te amo o suficiente para nós dois, vem me dar um abraço, quando na verdade era você que precisava desse abraço. E agora a gente vai falar daquela posição do sol que a pessoa acaba repetindo o padrão desse pai, mesmo que de forma inconsciente, porque ela jura que ela é completamente diferente, tá? Ai, mas novamente, Juliana, como é que eu repito um padrão de uma pessoa que eu não conheci ou de que morreu quando eu era muito nova? Amor, isso tá na nossa história kármica, tá ali, sabe, nos nossos ancestrais, e sim, é de forma completamente inconsciente, por isso que você jura que não repete. Em terceiro lugar, a gente vai ter um Sol em Virgem, que é aquela pessoa que se cobra da maneira que se sentiu ou que queria ter sido cobrada pelo pai. Em segundo lugar, a gente vai colocar o Sol em Touro, que é aquela pessoa que repete principalmente os padrões financeiros daquela imagem masculina que, de alguma forma, tá ali no seu inconsciente ou até no consciente. Em primeiríssimo lugar, a gente vai colocar um Sol em Escorpião. Sintam-se abraçados, meus escorpianos, porque eu tô junto com vocês, que são aquelas pessoas que repetem simplesmente o controle daquele pai, né? Seja nas questões da vida, seja nas questões amorosas, aí a gente vai ter que analisar o mapa um pouquinho mais a fundo, mas aquela pessoa que quer controlar tudo e todos à sua volta, igualzinho aquele pai de alguma forma fez ou tentou fazer. E agora, nesse ranking, eu vou falar sobre as pessoas que negam a relação com o pai, mas vivem construindo relações muito parecidas com aquela que ela tem, né, com o pai, simplesmente em outras relações que ela constrói no mundo.
Em terceiro lugar, a gente vai colocar o Sol em Aquário, que é aquele Sol que vai de uma forma muito desprendida. Eu não ligo pra nada e ninguém, mas no fundo ainda guarda rancor daquela relação mal resolvida, seja com a figura paterna ou com o lado masculino da família, tá? Em segundo lugar, a gente vai colocar um Sol em Sagitário que se joga, eu quero ser livre, eu vou pra vida, quando na verdade só queria um olhar. Em primeiríssimo lugar, um Sol em Gêmeos, que é amor. Vai construindo de tudo na vida, menos uma relação forte e consistente, porque tem medo de se entregar, já que uma vez sentiu que aquele olhar paterno, de alguma forma, seja até mesmo em outras vidas, não te foi concedido. E ó, antes que vocês aqui falem, ai, mas eu tenho Sol em tal lugar e a minha relação com meu pai é assim, assim, assado. A gente fala aqui na astrologia muito das questões kármicas, então às vezes isso não é claro para você, ou você tem outros posicionamentos que mudam esse fato. Mas, antes de tudo, eu vou te pedir, tenha essa reflexão aí dentro de você, porque na maioria das vezes a gente repete padrões ou a gente age de maneira muito inconsciente. Então, obviamente, o mapa é uma grande matemática que pode ser sim alterado, mas de uma forma geral, todos esses posicionamentos que a gente falou aqui, ó, eles pedem uma reflexão. E me conta aqui nos comentários, você se identificou? Você sente que é assim que funciona na tua vida? E não deixa de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque no próximo vídeo, obviamente, a gente vai falar sobre a nossa relação com a mãe. Ah, aí, meus amores, eu tenho uma pós-graduação nisso aí, hein? Porque o meu mapa é repleto de pontos com a relação com a minha mãe e com a minha maternidade. Então, te vejo na próxima quarta, às 6 horas da tarde.